Fala galera, e aí? Sem reação? Na videoaula de hoje vamos falar sobre os coeficientes e a quantidade das substâncias, o chamado mol. Você sabe o significado daquele número que aparece na frente de uma substância em uma reação química? Não sabe? Fica comigo que logo após a vinheta eu te falo. Fala galera, e aí? Sem reação? Como já foi dito, na videoaula de hoje vamos falar sobre aquele númerozinho que aparece na frente de uma substância em uma reação química. É muito importante saber a quantidade de produto que vai ser formado partindo de uma certa quantidade dos reagentes. Quando a gente fala essa ideia de produto e reagente, remete justamente à ideia de uma reação química. E aquele número que aparece na frente de cada substância em uma reação química devidamente equilibrada, balanceada, é justamente a quantidade de matéria que nós chamamos de mol. Isso mesmo, aquele molzinho que vai dar a quantificação de uma matéria. Lembrando que um mol equivale em número de moléculas, uma vez que estamos falando de uma reação química, à constante de Avogadro. Lembrando também que esse 1 mol equivale à massa molar daquela substância. Para você que prestou bem atenção, estamos analisando tudo que foi trabalhado até agora, aquela relação de massa molar com mol, com o número de moléculas, simplesmente agora dentro de uma reação química. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, sempre, é analisar a reação para ver se ela está devidamente balanceada. Caso aquela equação não esteja balanceada de forma correta, tudo que você venha fazer na sequência vai estar errado. Então olha só, pessoal, a importância do tal do balanceamento químico. Tranquilo? Então vamos lá, vamos dar sequência. Então nessa nossa aula vamos falar justamente sobre esse valorzinho e a relação de mol com ela. Então a primeira coisa que eu tenho que saber sempre é começar a estabelecer o tal do balanceamento químico. Temos uma reação aqui, ó. Uma molécula de N2 está reagindo com 3 moléculas de H2, produzindo o tal do produto, 2 moléculas de NH3. Como já foi dito por mim, esse número que aparece na frente de cada moléculazinha dessa representa o tal do coeficiente estequiométrico, ou no caso a quantidade de matéria, traduzindo o número em mols. Então eu tenho uma molécula de N2, então 1 mol dessa molécula, do gás nitrogênio, reagindo com 3 mols, ou no caso 3 moléculas de H2, produzindo 2 moléculas de NH3, ou no caso 2 mols de NH3. Então temos aqui as proporções dos reagentes. 1 mol de N2 para 3 mols de H2, formando 2 mols de NH3. Em cima dessa relação, eu posso trabalhar a relação de mol com massa, por exemplo, ou simplesmente de mol com o número de moléculas. E por que não a ideia do volume molar, tomando como referência uma tal de CNTP, que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições normais de temperatura e pressão, onde a pressão resistada igual a 1 atm, o valor desse volume de qualquer gás vai ser igual a 22,4 litros para cada mol daquela substância. Então, eu estou falando aqui dessas relações. Então, 1 mol corresponde em número de moléculas, que você já sabe bem, o número de Avogadro. O 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse 1 mol representa a ideia da massa molar. Flávio, no caso do N2, qual é a massa molar dele? Fui na tabela, ela é uma jovem centenária, me disse que cada átomo de nitrogênio tem massa 14. N2. Então vou pegar aquela massa de cada nitrogênio e multiplicar por 2, porque agora eu não tenho um átomo, eu tenho essa união de átomos, que nós chamamos de molécula. 2 vezes 14, 28. Eu tenho a massa molar, olha só, de uma única molécula do gás nitrogênio, igual a 28 gramas para cada 1 mol daquela molécula. Se na minha reação eu tiver mais do que uma molécula de N2, no final eu terei que multiplicar para que eu possa ver qual vai ser a massa em relação àquela quantidade em mols, em relação àquela quantidade de matéria. Tranquilo? E quando se fala de volume, como já foi dito, esse valor de volume molar, que é o volume ocupado por qualquer gás em uma determinada temperatura e pressão,
onde a temperatura e pressão aqui registrada, tomada como base, é nessa tal de CNTP. Mais uma vez, Flávio, o que é CNTP? Significa condições normais de temperatura e pressão. E quando a pressão registrada for igual a 1 atm, uma atmosfera, o valor ocupado em volume por aquele gás vai ser igual a 22,4 litros. Então, o mol, pessoal, representa tudo isso em número de moléculas, em relação à massa molar e em relação ao volume molar. Então, o mol, eu tenho essas relações. Então, aqui eu posso trabalhar dentro de uma equação estequiométrica, dentro de uma reação, como já foi dito, devidamente balanceada. É o nosso primeiro passo. Ver se a reação está balanceada. E se não tiver, eu tenho que dar um jeito de corrigir. Tranquilo? Então, eu posso trabalhar a relação de mol com mol, ou simplesmente de mol com o número de moléculas, mol com a massa molar, mol com volume molar. Ou também posso trabalhar, pessoal, número de moléculas com número de moléculas com volume molar, número de moléculas com a massa molar, ou até mesmo a relação de massa molar com massa molar. Então, veja que as possibilidades são grandes. Então, tudo começa analisando a quantidade em mols que eu tenho de cada molécula naquela reação, como já foi dito, devidamente balanceada. Vamos pegar aqui mais uma vez aquele exemplo da reação na produção da amônia. Uma molécula de N2 estão reagindo com 3 moléculas de H2, setinha, não apareceu aí, né, galera? Produzindo 2 mols de NH3. Em se tratando de número de mols, o que é que nós temos? Nós temos aqui, ó, 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Se eu estiver falando em quantidade de massa, a tal da massa molar, veja que esse númerozinho que está na frente vai influenciar, tá? Então, olha só, lembra que a unidade de massa molar é o quê? É a massa em gramas para cada 1 mol daquela substância. Vamos lá. Fui na tabela mais uma vez, vi que a massa de cada átomo do nitrogênio, a massa atômica do nitrogênio é 14. 14 o quê? 14U. Lembra da magia da constante de Avogadro, converter U em gramas. E aí vamos lá. Como eu tenho 2 átomos de nitrogênio, cada nitrogênio 14, 2 vezes 14, 28 gramas para cada 1 mol. Como nessa reação já devidamente balanceada, nós temos apenas um único mol, uma única molécula de N2, então essa massa ela está o quê? Certinha. Então, em 28 gramas, eu tenho 1 mol desta molécula. Agora, vamos lá para o H2. No H2, eu sei que o hidrogênio na tabela tem massa 1 unidade. H2 já está dizendo, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 vezes 1, 2. A massa molar do H2 é 2 gramas para cada 1 mol dessa molécula. Só que nessa equação devidamente balanceada, eu não tenho 1 mol de H2, eu tenho 3 mols. Se em 2 mols de H2, se em 2 gramas de H2 eu tenho 1 mol, em 3 mols já está dizendo, eu vou ter que ter o triplo. Então, ó, 2 gramas para cada mol, em 3 mols eu vou ter que ter o triplo. Então, ó, 3 vezes 2, a massa em gramas aqui do H2, 6 gramas. A mesma coisa eu vou fazer com o meu produto, o NH3. Somando a massa do nitrogênio, que é 14, com a massa dos 3 átomos de hidrogênio, cada hidrogênio massa 1, ó, 3 vezes 1, 3, com 14, 17. A massa molar do NH3 é 17 gramas para cada 1 mol. Eu tenho 2 mols, então é o dobro em gramas. 2 vezes 17 dá os 34 gramas. Então, em 2 mols de NH3, nós temos uma massa em gramas igual a 34. Então, vejam vocês que na hora que eu vejo a ideia do balanceamento, essa quantidade de matéria também vai influenciar, já está dizendo, ó, na massa de cada molécula dessa pertencente à reação. E se tratando em número de moléculas, 1 mol, nós temos quantas moléculas? O número de Avogadro, o 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, nesse caso aqui, ó, do N2. Tranquilo? Em 3 moléculas de H2, se em 1 mol eu tenho 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, em 3 moléculas, 3 vezes 6, 18,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ó, do H2, tranquilo?
Produto, ó, setinha. Se em 1 mol o número de moléculas que nós temos é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 23, se eu tenho 2 mols dessa molécula NH3, então o número de moléculas tem que ser dobrado. 2, que no caso são 2 mols, vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23, dá o 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Então, veja que esse número que aparece na frente, que é o número de mols, vai interferir na massa, no número de moléculas e também no volume nessa tal de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 mol, em se tratando da substância gasosa, ocupa um volume em litros igual a 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols, qual vai ser o volume que esse gás vai estar ocupando? O dobro. Se 1 mol ocupa um volume de 22,4, 2 mols, 2 mols de NH3, o dobro, 44,8 litros. Se 1 mol ocupa um volume de 22,4 litros, 3 mols desse gás vai ocupar o quê? O triplo em se tratando de volume, a ideia de litros aqui, 1 mol, 22,4, 3 mols desse gás ocupam um volume de 67,2 litros. Então veja, temos aqui uma estrutura completa de todas as relações possíveis dentro dessa ideia de cálculo estequiométrico. Primeira coisa sempre, começa analisando a reação, vê se ela está devidamente balanceada. E esse número que aparece na frente, como já foi dito por mim, representa essa quantidade de matéria chamada de mol. E esse número vai interferir também até na relação de massa. Lembra, se 1 mol tem aquele X massa, se eu tenho 2 mols, vai ter que dobrar aquela quantidade de massa pertencente àquela molécula. Isso também se tratando de volume e em número de moléculas. Então lembra, primeira coisa sempre é analisar a reação e efetuar o devido, correto balanceamento químico. Tranquilo, galera? Então nessa aula, pessoal, analisamos essa introdução, por assim dizer, de cálculo estequiométrico, analisando a relação de mol dentro de uma reação química. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula, galera!